dando continuidade a essa sequência, desse tema, decidir sair das trevas. Decidir sair das trevas. Hoje nós vivemos, na realidade, num mundo sombrio, e poderíamos até dizer, há um pensamento de Leonardo Ravel. Ele diz que nesta hora sombria o mundo dorme na escuridão e a igreja dorme na luz. Parece uma incoerência, né? O mundo dorme nessa hora sombria, o mundo dorme na escuridão e a igreja dorme na luz. Na realidade, meus amados, esse assunto aqui é importante demais, porque o que nós queremos aqui é deixar bem claro, à luz da palavra de Deus, distinguir, ou é a capacidade, assim, precisa, cirúrgica, de saber se definir onde começa o santo e termina o profano. Entende? Esse assunto é muito importante. Eu quero levar da Bíblia. Você pode acompanhar a leitura. Está aqui no livro de Isaías, no capítulo 60, o verso 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque já vem a luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão cobriu os povos. Mas sobre ti, ó Senhor, sobre ti virá surgindo o Senhor, e a sua glória virá sobre ti. Então, esse assunto aqui demarca um aspecto muito importante. Eu quero aqui deixar bem claro para vocês, tomando como base Gênesis capítulo 1, verso 3. Está falando lá sobre quando tudo começou, pela palavra, pelo poder de Deus. Aqui no capítulo 1 de Gênesis, verso 3, diz assim, olha: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, o tema de hoje de sair das trevas, com essa mentalidade de que temos que ter bem clara essa definição de separação. Porque nós não podemos, ora, estar com o pé no mundo, ora com o pé na igreja. Ora na Bíblia, ora com o Playboy na mão. Entende? Ora gastando tempo orando, ora gastando tempo em coisas escusas. Porque sair das trevas, meus amados, nunca mais comungar, ou pelo menos se esforçar e deixar que o Espírito Santo possa nos blindar contra as investidas do mal, porque tudo que vem do mal é treva. E por mais bonito que seja, por mais pintado que seja a coisa, não deixa de ser coisas que vêm do mal. Então, eu quero aqui nessa madrugada dizer para os amados que essa é uma luta ininterrupta, entende? Não tem férias, não tem como dizer vou dar um tempo. É uma luta constante, e para tanto nós precisamos contar com esse ser maravilhoso que é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Redentor. E no livro de João, no capítulo 8, o verso 12, João 8,12, Jesus diz ali: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Então Jesus está se apresentando como a nossa solução. Ele está dizendo: você quer andar bem, sem tropeçar, sem se machucar? Ele diz: eu sou a luz. Ele está dizendo: deixe eu conduzir a sua vida. Entende, meus amados? E o Espírito Santo é aquela lanterna que clareia a nossa vida a quilômetros, para que a gente veja as coisas bem nítidas, para que não haja, de fato, necessidade de algum momento ter que usar a mão de procedimentos ou pensamentos escusos que simboliza as trevas.
Então, quem crê em Jesus, ou quem segue Jesus, nunca andará em trevas. Lembrando, evidentemente, que nós somos constituídos hoje, né, depois do pecado, com a natureza carnal. Aí o apóstolo Paulo entra em cena, aqui também nos aconselhando, em Efésios capítulo 5. A gente pode até acompanhar essa leitura, que ela é importante. Efésios capítulo 5, o verso 8, e eu acrescento também o verso 10, diz assim, olha: porque no outro tempo erais trevas. Ou seja, lá no passado, em algum momento, nós vivíamos em consonância com as trevas. Mas agora, sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. E aqui eu quero abrir um parênteses, meus amados, para dizer, quando o apóstolo Paulo diz que, porque no outro tempo eras trevas, viver nas trevas, na realidade, é praticar erros conscientes, mas sem revelá-los. E quantas vezes a gente se depara com essa situação, né? De estar praticando algo errado, mas com aquele super cuidado para que ninguém descubra, para que ninguém veja essa deficiência, essa nossa carência, ou, por assim dizer, essa atitude instigada pelas trevas. Viver nas trevas, como o apóstolo Paulo diz aqui, ó, no outro tempo, lá no passado, talvez, em algum momento, vocês eram trevas. E viver nas trevas é projetar uma aparência de cristão, mas no íntimo não ser autêntico. Tá certo? Isso, na realidade, é a advertência que o apóstolo Paulo nos dá, esse cuidado que nós temos que ter. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aí o verso 9 diz: porque o fruto do Espírito Santo está em toda bondade, em toda justiça e em toda verdade. O verso 10: aprovando o que é agradável ao Senhor. E o verso 11: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. E não se condena as obras das trevas apenas de forma verbal. Entende, meus amados? Não se condena as trevas apenas de forma verbal. Coisa que muitas vezes nós somos instigados a fazê-lo. Se condena as obras das trevas, aqui diz, olha, no verso 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, sob a influência do Espírito Santo é que nós podemos ter as reais chances e reais condições de condenar as trevas. Condenar as trevas, dizer, na minha vida, não. Entende? E esse assunto aqui é muito importante mesmo. Muito importante mesmo, porque as trevas traz consigo a imoralidade, o sarcasmo, a mentira, como nós já falamos aí, né? Em certas ocasiões, a omissão, entende? O relaxamento na obra de Deus. Entende, meus amados? Então, nós precisamos ter olhos grandes para esse assunto, porque o que está em pauta é separação. E viu Deus que a luz era boa, as trevas não. Então, ele fez separação entre a luz e as trevas. Então, há, na realidade, dezenas de textos bíblicos que respaldam esse assunto aqui que nós consideramos muito, muito importante e muito singular. Eu quero ler com vocês também outro texto, está no livro de Mateus. A Bíblia é recheada de versos que nos ajuda a entender esses pontos aqui. Deixa eu vir aqui. Mateus capítulo 4, o verso 16. Vamos usar muito a Bíblia agora, estamos usando e vamos usar. Diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu grande luz. E aos que estavam, o verso continua dizendo assim: e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Isso nos reporta ao texto inicial.
de Isaías, capítulo 60, verso 1 e 2. Entende? Na verdade, o apóstolo Mateus, ele escreveu as mesmas palavras do profeta Isaías, porque ele cria justamente dessa forma. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região sombria da morte, a luz raiou. Ou seja, Jesus se apresenta como a solução desses dilemas. E no verso 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se porventura, em algum momento da nossa vida, já como cristãos, né, fizemos ressuscitar as trevas, porque, como bem nós lemos aqui, porque eras trevas, segundo o apóstolo Paulo, né? Nós não somos mais. Mas se porventura o caia do homem, mas o levantar de Deus, se em algum momento ficou muito evidente que essa situação ainda acontece, embora que de forma esporádica, arrependei-vos. Esse é o convite de Jesus. Essa é a forma que Jesus se apresenta conosco, para nós. Arrependei-vos, porque é chegada a hora do reino dos céus. E isso foi dito há 2000 anos atrás, né? E escrito há 2000 anos atrás pelo apóstolo Mateus, né? Foi Jesus que falou. E agora nós estamos, meus amados, bem pertinho mesmo, nós estamos na iminência de ver Jesus voltar. Agora, evidentemente que nós não podemos, em hipótese alguma, alimentar essa falsa ideia de que a luz ainda está na vida do crente, ainda luz e trevas estão aí como se fosse uma simbiose. Não dá, entende? É separação. Nós temos que cortar esse mal pela raiz. Sabe por quê, meus amados? Porque na luz não tem nenhum vestígio de trevas, porque onde a luz chega, as trevas se dissipam. Aí eu quero aqui só dizer alguns pontos importantes, assim, algumas ideias que nós escrevemos aqui. Uma igreja em que as trevas reinam não pode gerar crentes saudáveis. Essa é a grande verdade. Uma igreja em trevas não está apta para cumprir a missão e muito menos levar as pessoas a adorarem de fato a Deus em sua casa de oração. Onde não há santidade, não há comunhão autêntica com Deus. Essa que é a grande verdade. Uma igreja em trevas ou uma igreja em crise espiritual desencadeia crentes descompromissados. Uma igreja em trevas não passa de um grupo de pessoas desperdiçando seu tempo. Entende? Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Jesus. Isso é muito evidente. Nós não temos como chegar a outra conclusão. Então, meus amados, nós que temos a luz da palavra de Deus, nós temos assim uma consciência muito aprofundada dessa distinção do que é trevas e do que é luz. Agora, claro e evidente que a natureza carnal ainda atua como um imã, nos empurrando para as trevas. Mas o Espírito Santo veio justamente para nos auxiliar, nos fortalecer e nos fazer assim resistir contra essa atuação. Eu quero levá-los a outro texto bíblico, está aqui no livro de 1 João, capítulo 1, me acompanhe por gentileza. É, 1 João, capítulo 1, verso 5 e o verso 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Observe, meus amados, que Deus é radical. Logo, nós também devemos ser radicais. Deus é luz. No verso 5,
e nele não há treva nenhuma. O verso 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vocês percebem, meus queridos, que é como os textos bíblicos são claros demais? Dentro desse mesmo livro, agora no capítulo 2, observe, acompanhe a leitura aqui no verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, ou seja, separando luz e trevas, porque aqui diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Aí o verso 6 do capítulo 2 diz: aquele que diz que está em Deus também deve andar como ele andou. Entende? E o verso 9 a 11 diz assim, ó, observem, escutem. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está nas trevas. Aqui, na realidade, a palavra de Deus não está restringindo a irmãos de igreja, viu? Esse texto é um texto aberto. Quando fala aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, aí entra parente, aí entra amigo, aí entra as pessoas que encontram num ônibus pela primeira vez, ou caminhando, os irmãos da igreja, entende? O verso 10, aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. O verso 11, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas faz o quê? O que é que diz o texto bíblico? As trevas cegam. Deu para entender, meus amados? E no mundo de hoje, nesse mundo sombrio, nós não podemos estar tateando assim, como um cego em tiroteio, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Então, o Espírito Santo, ele se apresenta, ele se manifesta justamente com essa proposta, viu, meus amados? De mostrar o caminho. Aqui é apenas apenas a ponta do iceberg, tá certo? Que é a questão relacional com os irmãos, com os parentes, com os vizinhos. Quem anda em Cristo, quem anda no Espírito Santo, quem crê que Deus é luz e que nele não há nenhuma treva, deve também, aqui no verso 6, aquele que diz que está também em Deus, deve andar como ele andou. E nós precisamos realmente, meus amados, nesses dias finais, nessa reta final, rumo aos céus, precisamos realmente aprimorar o nosso cristianismo, a partir de nossas ideias, a partir de nossas atitudes, dos nossos procedimentos. Isso certamente nos fará muito bem, porque nós estamos na realidade vivendo um período de guerra. É a guerra entre o bem e o mal, é a guerra entre as trevas e a luz. E nessa batalha, nesse conflito, nós não podemos estar desarmados, né? Nós precisamos realmente observar isso com muito carinho, com muito cuidado. No livro de 1 Pedro, já indo aqui para a reta final, quero citar só mais 2 versos, o assunto é muito amplo, entende? Mas o que eu quero aqui deixar bem claro o que está aqui em ênfase, em destaque, é a separação entre o santo e o profano, entre as trevas e a luz. Entende? Porque em Deus não há nenhum vestígio, certo? De trevas. Que é para a gente entender que o que Deus espera de nós é uma adoração irrestrita. É uma entrega, na realidade, exacerbada para fazer a vontade dele. Ok? Então, 1 Pedro, aqui no capítulo 2, aquele verso áureo, que fala de que nós somos uma geração eleita, né? Um povo escolhido por Deus, o sacerdócio real. Está aqui a 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, está aqui o verso 9. Mas o que eu quero aqui enfatizar é a última parte desse verso. Tá? O nosso papel é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Tá? O nosso papel é anunciar as virtudes daquele que vos chamou, ou que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, diante dessa linha de pensamento, surge uma pergunta muito óbvia, né? O nosso cristianismo está sendo desenvolvido dentro do aspecto da luz ou das trevas? E digo, meus amados, com toda a convicção que não há razão para ficar desesperado. Se a conclusão for, no momento, pastor, eu estou mais para as trevas do que para a luz. Eu, quando olho para uma mulher, eu já olho com segundas intenções. Quando eu vejo lá os irmãos devolvendo o dízimo, eu me sinto como se fosse Judas. Eu tenho uma vontade, uma sede de pegar o envelope e embolsar o que está ali dentro. São situações apenas que eu estou criando, né? Mas é assim mesmo. A nossa natureza carnal, ela não está morta, mas ela precisa estar controlada pelo Espírito Santo. Porque ali, ela é como se fosse um vulcão, querendo entrar em erupção. Mas é o Espírito Santo que diz, aqui nessa vida não. Nessa vida não. Entendeu, meus amados? Então é importante a gente observar isso. O nosso papel é levar luz. O nosso papel é mostrar para as pessoas, né? É iluminar a vida das pessoas por quem nós somos. Por quem nós somos. E eu tive a oportunidade, não sei se já contei para vocês, em outras ocasiões, mas o que é bom não é pecado ser repetido, não. Eu fui transferido para um distrito, foi o meu primeiro distrito aqui no Ceará. Eu estou aqui há 10 anos. Foi o meu primeiro distrito. Eu tive uma situação desagradável em ligar para um líder de igreja e ele me atender com 4 pedras na mão, entende? Em virtude da decepção, da frustração que ele vivia e a igreja de colegas do passado, isso na visão dele, né? Evidentemente. Então ele me tratou muito mal e eu disse para ele assim, meu irmão, tenha paciência, porque só tem uma coisa que pode lhe mostrar quem eu sou, esse é o tempo. Entende? E, de fato, o tempo foi muito bondoso conosco, porque nos fez ser mais próximos, nos fez comungar o cristianismo com mais seriedade e nos tornou verdadeiros irmãos, graças a Deus, tá? Já saí desse distrito, já tem 5 anos, mas essa pessoa se tornou um amigão meu de coração, viu? Gente boa mesmo, que eu amo, que eu aprendi a amar, e ele também sempre expressa isso com muito carinho, com muita serenidade e sinceridade. Então, meus amados, o tempo é o nosso cartão postal de chegada e de saída, entende? Então, rogamos que o Espírito Santo realmente tenha total liberdade, autonomia de atuar na nossa vida e realmente nos qualificar para essa reta final, porque parece, né, nos eventos finais, que as trevas estão como que dominando tudo. Mas a gente sabe que não é verdade, entende? Porque o bem triunfará, né? A luz certamente dissipará para sempre as trevas. E quero ler mais um texto, está aqui no livro de Colossenses, capítulo 1. Acompanhe a leitura, por gentileza. Colossenses, capítulo 1, o verso 13. Tá? Mas antes de ler o verso 13, eu vou só mencionar, quem quiser, só para a gente fortalecer aí a ideia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 e 5, ali está registrado o seguinte: já não estais em trevas, para que aquele dia, ou seja, o dia da volta do Senhor, não nos surpreenda como um ladrão. Todos vós, filhos da luz, e não filhos das trevas. É isso que nós somos. É o que o apóstolo Paulo fala. Entende? E, por fim, está aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 13, que esse é o desejo de Deus, diz assim:
Ele nos tirou da potestade das trevas, ou seja, ele nos arrancou das mãos do inimigo, das garras do inimigo. Não sei quantas, se você já passou pela situação de ter alguém ter uma criança na mão e você querer pegar e a pessoa segura com força, não é? Até constrangedor, às vezes até a criança sofre com essa situação, né? Então, assim, ele, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, verso 14, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão de nossos pecados. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Ou seja, a remissão de nossos pecados na realidade, o meio que Deus nos oferece para que nós não tenhamos nenhuma comunhão com as trevas. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a realmente sair das trevas. Sair das trevas não é fácil para ninguém, porque ela está atrelada não só a ações, a sentimentos, assim, a situações em que você, às vezes, não precisa nem movimentar a pestana. Mas porque nós seremos também julgados pela forma como a gente pensa. Então, o inimigo ele é muito sujo, ele é muito sagaz. Mas nós não temos que temer, porque ele já foi repreendido, ele já foi vencido pelo sangue do Cordeiro. Entende, meus amados? Então, que nós possamos ser seletivos na questão de separar de fato o santo do profano. Separar as trevas da luz. Separar o bem do mal. Entende? Enriquecer o nosso vocabulário com palavras que a gente possa pronunciar no púlpito ou em qualquer lugar. Entende, meus amados? Que nós possamos realmente, de maneira muito especial, o que eu quero destacar mais é o fato de que está sob nossa responsabilidade o anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu quero finalizar com essa frase simples, mas poderosa, que alcançará nos corações. Seja luz. E leve luz. Levar a luz é levar o evangelho eterno. Viver a luz é dizer não para o mal. É dizer não para as trevas. É dizer não para tudo aquilo que, porventura, vem com a proposta de ressuscitar essa natureza carnal que está subjugada no nosso interior. Que Deus abençoe, Deus fortaleça. Se você tem esse desejo sincero, dizer para Deus, Senhor Deus, olha, tu quando sondas, perscruta o nosso coração, tu sabes quem de fato eu sou. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem de fato eu sou. Entende? Na íntegra. Mas que isso não nos cause nenhum constrangimento. Porque falhos nós somos. Pecadores, miseráveis, arrependidos nós somos. Entende? Mas se nesse momento, alguém que está ouvindo essa mensagem e queira dizer com muita sinceridade, Senhor Deus, eu vou parar um pouquinho. Eu vou fazer uma avaliação da minha vida. Só da sua vida. Entende? Eu vou fazer um balanço. E que você não tenha medo de fazer as mudanças. Lembra que eu falei há um tempo atrás de cainofobia? Aquele crente que tem medo de mudanças ou de coisas novas. Não tenha medo. Entende, meus amados? E que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade de atuar na nossa vida, na nossa consciência, no nosso coração, em nossas ações, para que realmente nós possamos divulgar, a fim de que nós possamos levar, clarear espiritualmente a vida de muitas pessoas que estão esperando ter, como nós temos, esperança, significado, razão para viver. E que nos preparemos, meus amados, cada vez mais, porque o reino dos céus, o reino da luz está aí bem pertinho. Você tem esse desejo de dizer, Senhor Deus, eu quero intensificar esse brilho, levante sua mão e nós vamos orar. Pai eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, a razão de estarmos com a nossa mão erguida é que nós estamos dispostos
nessa parceria, nessa dependência desse trio celeste, fazer com que, Pai Celestial, vidas possam ser desprendidas das trevas. Nos ajude, Pai Celestial, através de uma palavra fiel, através de uma palavra respaldada com muita autonomia, possamos levar esperança, luz e razão para as pessoas viverem. Nos ajuda, Pai bondoso, por favor. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel. Não é só o fato de ser luz, mas principalmente de levar luz a tantos corações sinceros que necessitam. Nos torne, Pai Celestial, essa agência ganhadora de alma para a tua honra e para a tua glória. Nos dê a tua graça, a tua paz e trevas nunca mais, porque nós decidimos sair delas para sempre e viver em tua maravilhosa luz. Esse é o nosso desejo sincero. Atende a nossa prece no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém.